Bom dia, tudo bem? Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos todos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é quarta-feira, dia 4 de setembro de 2024. Agora são 9 horas e 47 minutos, horário de Brasília. Deus abençoe a tua vida, a tua casa. Espero que vocês todos estejam muito bem, né? Espero que vocês tenham dormido bem, tenham passado bem e tenha dado tudo certo aí na tua casa, tá bom? Que Deus abençoe o teu dia, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe os teus bichinhos aí, tudo que você tem, seja abençoado em nome de Jesus. Deus abençoe o teu trabalho, a tua empresa, o teu escritório, o teu restaurante. Deus abençoe o hospital onde você trabalha. Deus abençoe a ambulância onde você trabalha, o ônibus, o caminhão. Deus abençoe você e te dê um dia abençoado hoje, tá bom? Eu sinceramente espero que você tenha um dia abençoado hoje, tá? Hoje é quarta-feira, hoje a gente tem culto de Santa Ceia em Tijucas, tá bom? Hoje eu vou terminar, né? Preciso terminar mais cedo o desdobramento, que a gente vai para Tijucas hoje, não esquece. A gente vai estar fazendo o culto lá e amanhã a gente vai estar em Joinville, tá bom? Quinta-feira, Joinville. Então, quarta-feira a gente vai estar em Tijucas e quinta em Joinville, culto de Santa Ceia, não se esqueçam, por favor, tá? Deus abençoe muito a vida de todos vocês. Vamos lá para o texto, a gente vai ler hoje Mateus capítulo 13, verso de número 36. Peço que você abra a tua Bíblia aí junto comigo, por favor. Mateus capítulo 13, verso 36. Hoje, a partir de hoje já começa cara de sono, né? Que você sabe, viagem longe, aquela coisa toda. Já é cansado, né? Então você já, hoje e amanhã é normal, né? Você já sabe aí. Vamos lá então, se você puder fazer o favor, abra sua Bíblia. Glória a Deus, aleluia. Capítulo 13 de Mateus, verso de número 36. Vamos lá, irmão. Aqui tá fechado o tempo, mas é uma neblina, né? Tá uma neblina tão forte aqui que parece que tá garoando. Aí não é chuva não, é neblina, né? Aqui tá fresquinho, né? Ontem em Curitiba tava um calor. A gente saiu de casa, acho que era 4 horas da tarde, 16 horas. A gente chega lá perto das 18, né? Mais ou menos. São 2 horas de estrada, né? E aqui tava 22 graus, em Curitiba tava 30. E quando eu saí de lá tava 28 e aqui tava, eu acho que 16 quando a gente chegou, né? Que tá bem mais frio, né? Bem mais frio. Graças a Deus, né? Tá mais fresquinho. O texto é assim, ó, a explicação da parábola do joio. 36 diz assim, ó, então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo, explica-nos a parábola do joio no campo. E ele respondendo disse-lhe, o que semeia boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação desse mundo. Mandará o Filho do Homem e os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém? Vamos orar aí. Papai do céu, em nome de Jesus, eu peço que a tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas e que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Deus, eu peço que o Senhor possa abrir os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça. E o Senhor possa quebrantar o nosso coração para que a gente entenda e compreenda qual é a boa e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. O Senhor, quando vem explicar a parábola do joio, ele vem de novo trazer um alerta para cada um de nós. Eu falei ontem na mensagem que eu acredito que vocês devem ter acompanhado o culto ontem, né? Você deve ter acompanhado ontem o culto. Eu tratei sobre o joio e o trigo ontem, né? O joio e o trigo. Não, Mayra, não vou correr, tô de boa aí, fica em paz que eu tô de boa. E eu tratei ontem sobre o joio e o trigo. E
E tem muita gente dentro da igreja, que está enganada. Porque o trigo, ele vive o evangelho de Jesus Cristo. O trigo, ele anda na palavra de Deus. O trigo, ele crê na palavra de Deus. O trigo, ele acredita nas coisas que são do Senhor, né? Já o joio, ele vive dentro da igreja, porque ele está no meio do trigo. Ele vive no meio da igreja. Ele vive junto com você no teu trabalho. Ele anda com você na escola, os lugares onde você convive, onde você vive, né? O joio, ele permeia o trigo permeia o joio, enfim. Está todo mundo misturado, junto e misturado. O que nos diferencia é a nossa fé. É a fé. Então, Karina Tavares, bom dia. O que diferencia o trigo do joio? A fé, porque é o que está dentro. Já ensinei você que o joio é uma plantinha igual ao trigo, não é? Ele faz aquele cachinho de semente igualzinho, só que ele só tem a palha, ele não tem o trigo. Entendeu? Então, nós vamos nos diferenciar, nós vamos deixar de ser joio quando a gente tiver dentro do nosso coração o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que ele nos ensina tudo aquilo que a gente precisa aprender, que ele nos lembra tudo aquilo que precisa ser lembrado, que ele nos direciona em tudo aquilo que a gente precisa ser direcionado. Então, o Espírito Santo é o interior da semente. É o diferencial entre o joio e o trigo, é o Espírito Santo de Deus. O joio não tem o Espírito Santo. O trigo tem. Entendeu? Então nós, eu e você, nós precisamos buscar o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele vai fazer diferença na sua vida. A Bíblia diz que quem nos dá o Espírito Santo é Jesus. Jesus é quem nos deu, e ele fez isso com promessa, livro de Atos. Ele disse, eu vou para junto do meu Pai, capítulo 1. Eu vou subir para junto do meu Pai, mas eu não vos deixarei só. Eis que eu vos enviarei o meu Espírito Santo, e ele permanecerá convosco até o final dos séculos. No capítulo 2, os discípulos recebem o Espírito Santo. Veja, até o capítulo 2 do livro de Atos, o Espírito Santo permeava as pessoas. Ele não enchia. As pessoas não eram cheias do Espírito Santo, o Espírito Santo permeava. Você observa, por exemplo, Elias, no capítulo 17 de Reis, ele diz, o Espírito de Deus, cujo estou face a face, ou ele está diante da minha face. Pepe, obrigado, meu queridão, Deus abençoe você, tenha um bom dia. Pessoal de Caxias do Sul, um beijo. Todo mundo aí, Deus abençoe vocês. Cuja face estou diante dele. André Gerson, obrigado, Deus abençoe. Entendeu? Então, o Espírito de Deus ficava face a face com eles, mas eles não eram cheios do Espírito Santo. A gente começa a ver isso, por exemplo, em João Batista. João Batista, quando o anjo fala com seu pai, ele disse, essa criança será cheia do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. A gente começa aqui a história. Né? Novo Testamento. Então, no Velho Testamento, o Espírito Santo não enchia as pessoas, né? Ele permeava as pessoas. Você vê os profetas, você estuda os profetas, todos eles falam isso, né? O Espírito de Deus estava sobre mim. A gente sempre vê isso, estava diante da minha face, estava comigo, né? Então,
a gente vê no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 1, Jesus Cristo, antes de subir, de ascender, né, de ser levado aos céus, ele vem e faz a promessa de que ele nos daria, não é lhes, é nos daria o Espírito Santo. E dali a alguns dias, né, Jesus subiu aí pertinho do final da festa de Pentecostes, no capítulo 2 do livro de Atos, a Bíblia diz que estavam todos os discípulos reunidos, mais de 150, em oração, quando desceu sobre eles, como línguas repartidas de fogo, porém não era fogo, como o som de um vento impetuoso, porém não era vento. Não é assim que a Bíblia diz, capítulo 2 de Atos. A gente vai estudar isso depois direitinho, né? Quando a gente chegar lá, nós vamos estudar. Oi, Edna Verdan, bom dia, tá tudo bem sim. Né? Então, a gente vê o Espírito Santo de Deus descendo sobre os caras, e a partir daquele momento específico, o Senhor Jesus Cristo liberou sobre os seus irmãos, o Espírito Santo de Deus. Então, a partir daquele momento, as pessoas começaram a ser batizadas com o Espírito Santo. Beatriz, bom dia, obrigado, Deus te abençoe. Batizadas com o Espírito Santo, passando a ter um segundo batismo, encontrado também no livro de Atos, que a gente vai ver isso mais para frente quando estiver estudando o livro. O apóstolo Paulo encontra algumas pessoas e diz assim: em que batismo fostes batizados? Eles disseram: com o batismo de João, fomos batizados para perdão dos pecados nas águas. Ele disse: ah, beleza. E o Espírito Santo? A gente nem ouviu falar dele ainda, então espera, vou orar. Orou, desceu sobre eles o Espírito Santo, eles foram batizados e falaram em outras línguas, diz a palavra de Deus. Segundo batismo. Então nós devemos buscar, Janete Hensel, Lucilda Pulcinelli, nós devemos buscar, Ana Deja, bom dia, da parte de Deus, sermos cheios do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele era usado na plenitude do poder do Espírito Santo de Deus, no plenitude do poder. Então, se existe, e plenitude é uma medida máxima, né? É medida máxima. Então, se existe a máxima, existe a mínima. Por quê? Porque a Bíblia diz que ninguém diz que Jesus Cristo é o Filho de Deus, senão pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós nos rendemos a Cristo para que passemos a ser reino de Deus e, portanto, reinados pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Nós recebemos da parte dele o Espírito Santo de Deus, para que reconheçamos, Raquel, bom dia, querido, estou com saudade de tu, negona. Reconheçamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nosso querido e amado Deus, Pai Todo-Poderoso que criou o céu e a terra, Senhor, Jeová. E isso se manifesta no nosso coração através da presença do Espírito Santo de Deus. Não é em função da nossa sabedoria, do nosso conhecimento, do nosso entendimento, não. É pela manifestação do Espírito Santo de Deus que está agora em nós. Nós o recebemos. Tânia Nunói, Deus te abençoe. Eu não sei pronunciar esse to be, não sei o que aí. Obrigado, Deus te abençoe, tá? Amém? Então, quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, quando nós reconhecemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus, a unção e o poder dele tem uma medida. Que bom, Lenilda Medeiros, Deus te abençoe. Tem uma medida, né? Wilza Malagone, pastor, qual é o critério para receber o Espírito Santo? Crer no Senhor Jesus Cristo. É fé. Mal da Roy, bom dia. Quando nós cremos, por isso Jesus foi muito claro,
Ele disse, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Então qual é a primeira ação para que nós possamos receber o Espírito Santo? Crer no Senhor Jesus, é a fé. Mas a Bíblia diz que a fé é um dom. E Deus dá a cada um conforme a necessidade do seu ministério. Certo? É isso que a Bíblia diz. Então, quando a gente começa a racionalizar as coisas, a gente começa a pensar, a gente começa a entender, não é? Que nós temos uma missão que nos foi dada por Deus. Qual é a missão? Buscar a presença do Espírito Santo na nossa vida. Então, quanto mais você santificar a tua vida, quanto mais você abrir mão do pecado, quanto mais você se achegar a Deus, ele disse, achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Não é isso que a Bíblia diz? Então, quanto mais perto você chegar de Jesus, é como você está na frente da lareira ou perto, próximo do fogão a lenha, quando está frio. Quanto mais perto você chega do fogão, mais calor você sente. Amém? Então, quanto mais perto você chegar do Espírito Santo de Deus, mais você vai sentir a sua presença. Mais ele vai se manifestar na sua vida. Certo, irmão? Então, o que é que nos afasta do Espírito Santo? O pecado. Entendeu? O pecado. Sim, Joyce Holivers. Olha o que a Joyce sonhou. Sonhei que tinha sido batizada no Espírito Santo. Acordei sentindo o poder de Deus. Nesse caso, foi batizado? Sim, porque se não tivesse, o poder de Deus não estaria em você. Então, existe um método? Não. Não. Pastor, para eu ser batizada com o Espírito Santo, eu preciso falar língua estranha? Não. Você alguma vez ouviu Jesus falando língua estranha quando o Espírito Santo desceu sobre ele? Não. Então você tem que cuidar com o que a Bíblia diz e com o que algumas pessoas da igreja dizem. Para você não se tornar uma pessoa que está dentro da incongruência bíblica. A Bíblia diz que a evidência do batismo do Espírito Santo é o falar em outras línguas. Ou seja, é aquilo que demonstra. Entendeu? Então, quando é que você sabe que uma pessoa é batizada com o Espírito Santo? Quando ela está falando em língua estranha, isso é uma evidência. Ou quando ela ora por alguém, alguém é curado, isso é uma evidência. Porque se você não for batizado com o Espírito Santo, você não tem os dons dele. Concorda? Você não tem sonho profético, você não tem visão. São os dons do Espírito Santo. Não são frutos, é diferente. Mas os frutos evidenciam a presença do Espírito Santo. Né? Então, não é só o falar em línguas estranhas, entendeu? Só o falar em línguas estranhas que vai manifestar. Eu demorei para receber o dom de falar em línguas estranhas, eu acho que uns 3 anos, depois de ter sido batizado com o Espírito Santo. Jesus usava a minha vida para libertar, para levantar pessoas da cadeira de roda, para curar a pessoa, e eu nunca tinha falado língua estranha. O meu começo de ministério foi assim. Depois eu comecei a buscar falar em línguas estranhas e Deus me deu o dom, mas levou uns 3 anos. Entendeu? Levou uns 3 anos. Sim, Lilian. Veja, se você está operando os dons do Espírito Santo, escuta aqui uma coisa que eu vou dizer para você, presta atenção. Se você está operando os dons, porque nós somos operadores de dons, os dons são do Espírito Santo, ele dá para nós, a gente opera. Concorda comigo? A Bíblia diz que os dons são variados, as ações são diferentes, mas quem opera é sempre o mesmo Espírito. Então, se o Espírito Santo está em nós, nós somos operadores dos dons do Espírito Santo. Então, se você está operando dons do Espírito Santo, vou dar um exemplo aqui para você claríssimo. Teu cachorro estava doentinho, certo? Você pegou aquele olhinho ungido, passou no teu cachorrinho. Senhor, escute. Em nome de Jesus, eu repreendo essa enfermidade. Eu mando que ela saia com aquele olhinho ungido, assim como o pastor Sandro me ensinou, segundo a direção do teu Espírito que é santo. Eu repreendo essa enfermidade e mando que ela saia. E aí o teu cachorro foi curado. Quem operou o dom na tua vida? Cristina Andréia, Deus abençoe, obrigado.
Quem operou o dom do Espírito Santo na tua vida? É o Espírito Santo, irmão. Isso significa o quê? Que o Espírito Santo está em você. Significa o quê? Que você já foi sim batizado com o Espírito Santo, você só ainda não está falando em outras línguas. Talvez por falta de conhecimento da palavra de Deus, que é a maioria das pessoas. Porque muita gente já recebeu o dom de falar em outras línguas, mas não fala porque não tem conhecimento da palavra. Entendeu? Eu já ensinei isso aqui para você, já te falei. Né? Nena Pinheiro, pastor, uma dúvida, as línguas estranhas são para a própria edificação? Depende, a Bíblia diz que quando você fala em línguas estranhas sem interpretá-las, você edifica a si mesmo. Então a Bíblia diz que sim. Entendeu? Pastor, existe a possibilidade de falar em línguas estranhas e não ser o Espírito Santo de Deus? Sim, claro que sim. Claro. Né? Claro que sim. Então, nós, pastor, o que muda na vida do cristão quando ele desce as águas? Ele pode ali ser recebido pelo Espírito Santo? Ele não só pode, como ele é. Quando você crê, você recebe o Espírito Santo. Quando você crê. Não é veja. Eu vou ser batizado nas águas, vou receber o Espírito Santo. Não, quando você crê, a Bíblia diz, quem crer quer dizer, depois for batizado, será salvo. Então, quando você crê no Senhor Jesus Cristo, você já recebe o Espírito Santo. Através da fé. É o primeiro dom que você recebe, o dom da fé. Agora, esse dom pode ser menos ou mais. Pode, Wilson, claro que pode. Entendeu? Pastor, bebia vinho, mas senti que Deus não beber mais. Mas estou precisando beber um remédio à base de vinho. Nesse caso, posso beber o remédio? Se for só um remédio, sim. Eu também não me utilizo mais de álcool, mas quando eu tomo remédio para o fígado, ele é à base de álcool, não é? Você está tomando só remédio, né? Remédio de boldo, aquele remédio forte, ele é no álcool, ele é à base de álcool. Eu não posso mais tomar porque Deus falou para mim não beber mais, mas eu não estou bebendo, eu estou tomando remédio. Tem coisas que são simples, né? Entendeu? Então, o batismo nas águas é um simbolismo, claro. É um ato profético simbólico. Está simbolizando alguma coisa. É igual a Santa Ceia, é um simbolismo. Entendeu? Igual a Santa Ceia, né? É um simbolismo. Então, quando nós começamos a buscar o Espírito Santo de Deus, nós começamos a encontrá-lo, porque a Bíblia diz, pedir e dar-se-vos-á, busquei e encontrarei, batei na porta e abrir-se-vos-á, é Mateus 7,7. Então, quando você começa a buscar, você começa a encontrar. Mas à medida em que você vai buscando, você vai encontrando cada vez mais, porque tem medida. Por isso que você vê umas pessoas operando os dons do Espírito Santo numa determinada frequência e outros operando em outra. Você já deve ter percebido isso aí. Né? Então, uma coisa é você ter o Espírito Santo, outra coisa é você ser cheio do Espírito Santo. Tá? Jailson, Deus te abençoe. Então, temos o Espírito Santo, glória a Deus, todos que cremos, temos. Todos que cremos, temos o Espírito Santo de Deus. Todos, sem nenhuma exceção. Entendeu? Humberto e Lil, beijo para vocês. Dani, sou batizada com o Espírito Santo, porém não falo em variedade de línguas. Esse é outro dom, irmã. Então você deve buscar o dom de variedade de línguas e Deus vai te dar. Ok? Então os dons, eles nos são dados por Deus, através do Espírito Santo de Deus, à medida em que a nossa fé vai aumentando, crescendo. Então, à medida em que nós vamos buscando, isso é igual você ir para a academia. Você começa a treinar, você começa a melhorar a tua saúde, vai melhorando, vai melhorando. À medida em que você vai ampliando o teu treino, você vai começando a ficar forte. Você não vai ficando só saudável, você vai começando a ficar forte. Vai começando a modelar o teu corpo, não é assim? Começa a ficar com o braço maior, com a perna maior, com a bunda maior, com a barriga menor. À medida em que você vai treinando, aí você vai melhorando a tua... Oi, Jane, bom dia. À medida em que você vai treinando,
você vai modelando o teu corpo. Preste atenção no que eu estou te falando. Denis Silva, os ladrões que estavam na cruz com Jesus foram salvos sem batizar. Não, não foram, irmão. Primeiro não era os ladrões, era o ladrão. Porque tinha dois, só foi salvo um. Certo? Tinha dois e só foi salvo um. Aí a pergunta que eu faço para você é o seguinte: como ele ia se batizar se ele estava pregado na cruz? Janete Hensel, bom dia, obrigado, Deus te abençoe. Como o ladrão iria se batizar se ele estava pregado na cruz? Então existe a salvação do ladrão da cruz. Sim, Maria Carvalho, é o Espírito Santo, certo? Que é o cara que está na UTI, é o cara que está no hospital, é o cara que está morrendo e aceita Jesus Cristo naquele momento, na ânsia da morte. Então ele não vai ser batizado nas águas. E Jesus vai abrir essa exceção, porque Deus é justo. Entendeu? Agora, se você está na igreja e não quer se batizar, você não vai para o céu. Se você tem a possibilidade de ir, não vai, daí é um outro problema. Tá? Então são coisas diferentes aí, não tem a ver muito com o que eu estou falando aqui. Certo? Não tem muito a ver com o que eu estou aqui. Então nós, eu e você, eu não vou falar de batismo agora, irmãos. Eu peço que você não entre nessa pergunta, senão você vai tirar meu raciocínio. Eu não consigo continuar no raciocínio do Espírito Santo. A gente está falando com o batismo do Espírito Santo, não nas águas, tá? Vamos focar aqui, por favor. Tá bom? Senão vocês me tiram meu raciocínio, daí vocês vão me levar para o texto e daí eu não consigo explicar para vocês nenhuma coisa nem outra. Tá? Eu estou prestando atenção aqui nas perguntas de vocês para ir respondendo, mas não saia do foco, por favor. Fica dentro desse foco aqui. Porque senão você me tira e daí eu estou lendo, você faz eu perder o meu raciocínio aqui, tá? Então vamos manter o foco aqui. Tá legal? Então, nós recebemos o Espírito Santo. Sim, é o Oliver que está dormindo aqui, que você está ouvindo a respiração dele. Ainda bem que ele não está roncando, né? Ele está só respirando alto aqui, o meu bebê. Então, nós, quando buscamos o Espírito Santo, nós o encontramos. Quando nós pedimos a Deus, né? E a Bíblia diz isso, que o homem, sendo mau, sabe dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais a Deus, dará o Espírito Santo a quem o pedir. Então nós precisamos pedir, buscar, orar, jejuar. Por isso que a Bíblia fala no Evangelho de Lucas 12, do 29 para frente, 30, ele diz: busca primeiro o reino do céu, sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentados. Certo? Então, se você ainda não recebeu, porque você não está buscando. E se você está buscando, não está buscando adequadamente. E se você não está buscando adequadamente, porque não está fazendo do jeito certo. Elaine Carvalho, pastor, por que alguns pastores proíbem pessoas não batizadas de tomar a ceia? Porque eles não conhecem a Bíblia. Porque eles aplicam uma doutrina fora da que não é a palavra de Deus. E a culpa é das pessoas que vão nesse tipo de igreja, que não é biblicista e nem cristocêntrica, ok? Que põe a sua doutrina humana acima da palavra de Deus, certo? Por isso, culpa é de quem vai nesses lugares. Então, não é nem dos caras, os caras são os idiotas, mas quem vai lá é pior ainda, que sustenta o idiota, né? Então nós, irmãos, temos a oportunidade de buscar o Espírito Santo, ele está pronto para ser recebido, ele quer vir sobre a nossa vida, ok? Ele quer estar conosco, ele quer nos encher, ele quer nos dar os dons, mas para isso nós precisamos nos achegar a Deus. E para você se achegar a Deus, você precisa abrir mão do mundo, das coisas do mundo, não é? Como eu tenho ensinado você, à medida que você vai santificando a sua vida, você vai se aproximando de Deus. Certo, irmão? Então, por que tem muitas igrejas que não permitem que as pessoas tomem criança tome santa ceia? Porque não é uma igreja, é uma seita. A igreja
todos. A Bíblia diz: comei todos. Não é isso que a Bíblia diz? Sim ou não? Comei todos, a Bíblia diz. A ceia, irmão, era uma janta que era feita na igreja para todo mundo. Certo? A ceia, Santa Ceia, era uma janta feita na igreja para todos comerem juntos. Você acha que quando todo mundo sentava para comer, se ajoelhava para comer, ou ficava de pé para comer, eles falavam: as crianças não vão comer? É isso aí que você acha? As pessoas são ignorantes, irmão, não conhecem a palavra de Deus. E o pior, mais uma vez eu vou falar, é os crentes que vai nesses lugares. E daí fica enchendo o saco. Né? É isso aí, conversa. Curta e grossa. Entendeu? Então nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, que andamos dentro da palavra de Deus, precisamos estar congregando numa igreja que prega o evangelho de verdade. Se a Bíblia diz, quando você vai participar da ceia, ele disse: cada um julgue-se a si mesmo. Não é isso que a Bíblia diz? Então como é que o pastor vai proibir você? Não é você que tem que se julgar a si mesmo? Ou a Bíblia está dizendo: o pastor que julgue, a igreja que julgue quem que pode tomar a Santa Ceia e quem que não pode? É isso que está escrito na Bíblia? Eu pergunto para você. Eulália Florencio, desculpa, eu tenho que falar, mas que idiotice que você está falando. O pão e vinho não é janta, mas era. Você não ouviu falar? Você está surda, não presta atenção? Era, eu disse. Eu não disse que é. Era uma janta. Obrigado, Claudemir. As pessoas iam para jantar, para comer. Ceia é comida da noite. Deixa de ser ignorante, irmão. Entendeu? Então todos iam para a igreja para comer. E o apóstolo Paulo repreendeu os caras, dizendo: você não tem o que comer em casa, que você chega aqui e come tudo na frente dos outros. E você que tem não respeita aqueles que não têm, todo mundo tem que comer junto. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia, irmão. A ceia era uma comunhão entre os irmãos à noite. E todos bebiam vinho. A diferença é que as crianças bebiam vinho misturado com água, adoçado com mel. Que é a gente, criança italiana, como eu, que cresceu tomando suco de vinho. Que colocava um pouco de vinho na água, misturava um açúcar, era o que a gente tomava no almoço, enquanto os velhos bebiam vinho. É a mesma coisa. Então, se você começar a ler a Bíblia, você vai deixar de ser ignorante, parar de falar merda e ensinar errado para as pessoas, porque isso é uma heresia. E a heresia vai levar você para o inferno. Então, a Santa Ceia, instituída por Jesus Cristo, era como a Páscoa judaica, que era uma comida que todos comiam juntos. Ou você acha que todo mundo se reunia na igreja para jantar e comia cada um pedacinho de pão e um copinho assim? É isso que você acha? Como é que os caras ficavam bêbados? A Bíblia diz: chega aqui, toma tudo o vinho, fica bêbado. Leia a Bíblia. Eu não tô bravo. Só tô falando mais alto um pouquinho, porque parece que tem gente que não tá ouvindo. Não é? Daí aprende com o pastor Zé Ruela, que não sabe o ler com crer, não lê a Bíblia, nunca estudou na vida dele, ele só ouviu um monte de merda de todo mundo e traz para dentro da igreja aquilo como se fosse verdade. Pastores analfabíblicos que dirigem seitas, não é, irmão? Dirigem seitas porque não são uma igreja, porque não aplicam a palavra de Deus na sua integralidade do Novo Testamento. Não é? Não leem a Bíblia, não conseguem interpretar um texto mínimo bíblico. E aí ficam falando bobagem.
Hoje, a Santa Ceia é um simbolismo do que era antes. É um simbolismo, irmão. Hoje é um simbolismo. Então o simbolismo, ele pode ser aplicado do jeito que você tem. A pessoa mora lá no sítio, não tem pão. Ah, então não pode fazer Santa Ceia. Corta um pedaço de banana, corta um pedaço de mamão, corta um biscoito, uma bolacha, um pedacinho de torrada. Ah, eu não tenho suco de uva. Pega um chá, um pouquinho de chá, um pouquinho de água. Ai, mas não é suco de uva. É um simbolismo. Não é literal, irmão. Você entendeu? Não é literal, é um simbolismo. Então você pode pegar um pouquinho de chá para fazer a Santa Ceia. Do que você tiver. Entendeu, irmão? É simples, você não tem que ficar confuso. É só você olhar a Bíblia. Você começar a ler a Bíblia. Leia o texto. Você nunca leu? Quando que você pegou 1 Coríntios capítulo 11, o 12 ali e leu o capítulo inteiro? Quando você fez isso? Nunca. Você só escuta o cara falar aqueles versinhos ali e ele conta a história para você. Mas você não lê. Não foi isso que Jesus falou pro rico que estava no inferno, queimando no inferno, e disse: Senhor, tenha misericórdia de mim, manda alguém lá na casa dos meus irmãos para falar para eles que o inferno é real. Ele disse: não, você já tem as escrituras, leia. Por que você não lê? Por que você não lê? Quando passou a ser um símbolo, quando Jesus disse: fazer isso em memória de mim, passou a ser um símbolo. Vamos ler a Bíblia, gente. Vamos ler a Bíblia. O que você acha de a gente começar a ler a Bíblia, né, Agnes? E a gente ter domínio próprio e começar a dominar a nossa língua para não falar bobagem. Né? Ter domínio próprio, usar o nosso cérebro e começar a pensar e raciocinar e prestar um culto racional, a Bíblia diz. Não é? A Bíblia diz que nós temos que prestar um culto racional a Deus. O que isso quer dizer? Que você tem que usar o teu cérebro, pensa. Não é o teu coração, não é a tua emoção. Vocês ficam criando dificuldade em vez de gerar facilidade, irmão. A Bíblia nunca obrigou você a fazer isso da maneira que os caras dizem. Isso é religião, irmão. Isso é gente que não conhece a Bíblia. Não é? Que fica falando bobagem. Em vez de você ler a Bíblia, você fica escutando pessoas que não têm conhecimento. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo exorta Timóteo dizendo: olha, não coloque nécios para cuidar da igreja. Quem é nécio? É quem não conhece a Bíblia. Aí você fica escutando essas pessoas dizer assim: ah, eu não concordo mais com essa igreja, eu vou abrir uma igreja aqui, vou abrir um ministério. E você vai pro quinto dos infernos e vai levar todo mundo junto, porque você não conhece a Bíblia. Como é que você vai abrir uma igreja, irmão? Deus mandou você abrir uma igreja? Pra ficar ensinando as pessoas bobagem, levar o povo pro inferno por causa do engano? Porque você não sabe se submeter à autoridade que Deus colocou sobre sua vida. Você acha que eu tô brigando com você? Eu não tô brigando, irmão. Eu não tô brigando. Imagina esse povo mimizento aí, falando de domínio próprio, vivendo com Jesus. Quando Jesus pegou um chicote e saiu dando nas costas de todo mundo. De certo, essas irmãs iam lá e falavam: ô Jesus, cadê o domínio próprio? Tá sem domínio próprio, Jesus? Vocês são muito mimizentos, gente. Para com isso aí. Para com isso aí, irmão. Lê a Bíblia, caramba. Vamos nos colocar na presença de Jesus Cristo. Vamos deixar de ser crente casca de ferida, mimi, que fica enchendo o saco. Para com isso, caramba. Nós, eu e você, precisamos viver o Evangelho de maneira mais serena, tranquila. Vamos melhorar, irmão. Nós precisamos melhorar. Concorda comigo aí? Nós precisamos melhorar, todo mundo. Eu preciso melhorar, você, todo mundo. Agora, não é possível que você está lendo a Bíblia e está falando outra coisa. Não é possível.
E você está lendo o que a Bíblia está falando, não é? E você tá falando outra coisa que não está escrito na Bíblia. Ah, mas não tem mais, irmão. Não tem mais. É a Bíblia. Para você, para mim, para todo mundo. Entendeu? Então veja o que a Bíblia está dizendo. Ó. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. E os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. E a ceifa, no fim do mundo, os ceifeiros são os anjos. Então nós vivemos num mundo onde está cheio de trigo, mas está cheio de joio. Quem semeou joio no meio da igreja? O diabo. Quem é o joio? Quem não tem o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo faz o quê? Luta contra a palavra de Deus. Com pequenos exemplos para desviar você da doutrina. Entendeu? Veja, Jesus Cristo disse o seguinte: quem não come da carne, não bebe do sangue, não tem parte com Deus. Sim ou não? Jesus disse isso. Aí vem o pastor e fala assim, ó, se você não é batizado, você não pode tomar ceia. Ele é um servo do Satanás. Se você não é dizimista, você não pode tomar ceia. Servo do Satanás. Se você é divorciado, não pode tomar ceia. Servo do Satanás. É o diabo que faz isso. A Bíblia está falando. A Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia diz que você deve julgar-se a si mesmo e não o cara deve impor regras para você. Porque a carne não é dele, o sangue não é dele e ele não tem o direito, biblicamente falando, de impedir você de participar. Se você quiser, você pode. Você entendeu? Então qualquer pessoa que venha te ensinar qualquer coisa, que se desvie uma vírgula, tire, ou acrescente um tio, a Bíblia diz que é o diabo, irmão. Então quando você vê essas pessoas com essa conversinha furada, você fala, mas eu aprendi lá na minha igreja que isso aí é pecado. Quem que falou isso pra você? Satanás. É o seu joio, irmão. Esse é o joio. Entendeu? Esse é o joio que está no meio da congregação. É o joio, irmão. Porque Jesus disse, se você não come da carne e não bebe do sangue, você não tem parte com Deus. Daí o cara vem e diz, você não pode comer da carne e você não pode comer do sangue. O que o cara está falando para você? Que você não pode ter comunhão com Jesus Cristo. Aí eu pergunto para você, quem é o cara na ordem do dia? Ele é Deus? É uma pergunta que eu estou te fazendo. Jesus te deu a prerrogativa de escolha. Você escolhe. Cada um julgue-se a si mesmo. Deus não deu autoridade e autonomia para o pastor para ele proibir você de participar da Santa Ceia. Ele tem que te ensinar como você deve participar da Santa Ceia. É diferente. Deve se arrepender do teu pecado, você deve se consertar com Jesus, pedir o perdão, Jesus te perdoou, você está em santidade, participa da ceia. Por que não? Aonde está escrito na Bíblia que para você participar da ceia você tem que ser batizado? Aonde está escrito? Se você mostrar para mim, eu falo, desculpa, eu sou um trouxa, eu falo para você. Aí você tem que mostrar onde está escrito, porque não está. Porque não está escrito isso na Bíblia. Entendeu? Então todos vocês são dignos porque vocês creem. Indigno é quem não crê. Indigno do corpo e do sangue de Jesus Cristo é quem não crê no sacrifício de morte e vida. Quem não crê na cruz. Esse é indigno. Entendeu? Tem muita gente aí ensinando outra coisa, que não é o evangelho. Por isso Jesus me trouxe aqui para eu passar minha manhã com você aqui falando sobre Jesus. E te lendo a Bíblia com você e te mostrando o que está na Bíblia. É difícil? Não é difícil, né? Agora, se você preferir ficar numa seita que ensina outra coisa, mas lá na minha igreja, você vai para o inferno, você, a tua igreja e todo mundo. Está fora da Bíblia. Se a Bíblia diz que quem retirar um tio, acrescentar uma vírgula, vai para o inferno, quem está lá vai para onde? Pensa.
Quem está lá nesse lugar vai para onde? Vai para o céu. Se o cara está te ensinando a Bíblia errada, você pega aquilo para você, vive a Bíblia errada, daí você acha que você vai para o céu? Vamos orar? Que eu tenho que caminhar, que está no meu horário já. Feche os olhos aí. Querido Deus, em nome de Jesus, peço que o Senhor nos abençoe, papai, com a tua presença, com a tua palavra, nos ensinando todos os dias para que andemos na tua presença e sejamos uma bênção em nome de Jesus. Põe, Deus, a tua mão sobre as nossas vidas e nos abençoa na autoridade e no poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Abençoa a água, Senhor, que os irmãos estão colocando diante de ti, e quando eles beberem dessa água, sejam alcançados pela tua palavra, pelo teu milagre, pelo teu poder, segundo a fé que cada um deles tem no Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Não esquece, de tarde a gente tem desdobramento e à noite a gente tem culto. Hoje vamos estar lá em Tijucas, o pastor vai estar lá, vamos ter Santa Ceia, vai ser uma benção, tá? Depois eu vou orar pelos enfermos à noite, tá bom? Deus abençoe vocês. Tchau.